A última sessão, muito agradecido pela presença de todos aqui, um pouco cansados, né? Todos. Mas a sessão é muito interessante, ou seja, geopolítica e transição energética. Nós vamos começar diretamente a tocar os temas principais. Ou seja, nesse mundo que vivemos, temos muitas tensões geopolíticas, né? Podemos ver aí a guerra da Ucrânia, tensões, conflitos no Oriente Médio, na Ásia, etc. E exacerbado de alguma maneira pelo tema dos impactos da mudança climática, como a gente pôde ver no caso do Rio Grande do Sul, né? A transição energética justa, como nós gostamos de falar no PNUD, né? Ele é um tema que de alguma maneira pode ser convergente para alinhar essas diferentes tensões, né, entre os blocos. A ideia dessa sessão é realmente conversar com estes senhores que já foram apresentados anteriormente, para ter diferentes visões dessas tensões geopolíticas e o tema de transição energética. A gente vai conversar com Danilo, desde a perspectiva do Brasil, né? A Marlene, a perspectiva mais da Alemanha, da visão da União Europeia. A gente tem o Tadeu também, com a visão mais local da Invest Piauí, ou seja, com o impacto disso a nível do Piauí. E temos também o Luiz. Fernando, com a visão mais da academia. Vou começar com a Marlene. E, bem, Marlene, eu gostaria de explorar com você da política de transição energética alemã, tão conhecida e que se fala um tanto a nível global, e como a geopolítica interage com essa política, qual que é o impacto da geopolítica, das tensões atuais na política, essa política de transição energética alemã. E bem, essa seria a primeira pergunta para você, Marlene. Muito obrigado. Boa noite, Carlos. Boa noite, meus colegas aqui de painel. Boa noite, senhores e senhoras. Muito obrigada aqui por estarem presentes. Carlos, começaste com uma pergunta bem interessante, bastante importante hoje em dia, dentro não só do cenário internacional, mas o cenário nacional também brasileiro, porque foi-se o tempo em que nós estávamos, cada um dentro do seu quadrado, né? Então, tudo que acontece no exterior também impacta aqui dentro, diretamente e indiretamente, né? A Alemanha, comparada com o Brasil, dentro dessa mudança da sua matriz energética, ela está muito abaixo do que nós temos aqui dentro do Brasil, né? A Alemanha é uma referência internacional de tecnologia, ela sempre realmente é bastante engajada dentro da busca de estar ali à frente do top de linha na parte de engenharias, de inovação e tecnologia, mas a parte energética, querendo ou não, a Alemanha hoje que ultrapassou os 50% da sua matriz de energias renováveis. A gente está falando de um Brasil que nós temos pelo menos 80% nacionalmente, e se nós formos falar do contexto do Piauí, nós temos aí, né, se quisesse, 100%, né, basicamente aqui, né, tanto o Ceará como o Piauí, como Rio Grande do Norte, e nós temos outros estados aqui no Nordeste, são referências dentro dessa produção energética sustentável, que adiciona já a história do Brasil. Então, a Alemanha, dentro desse contexto, nós
saímos de uma estrutura nuclear, né? E essa estrutura nuclear que nós saímos da Alemanha, que nós estamos nessa transição de saída, que foi adiada durante esse período, a gente começou esse processo ali nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, foi um passo muito ousado e também um passo muito claro da Alemanha dentro do seu papel internacional de responsabilidade energética, ambiental, e também muito consciente que isso também é uma das condições para a nossa sobrevivência dentro do mundo, dentro do planeta. Então, isso é um grande sinal. Nós estamos falando de um país em potência mundial, não só europeia, mas mundial, e que tomou uma decisão de simplesmente desligar sua fonte nuclear dentro de um caminho que hoje nós estamos vendo aí os conflitos nucleares acontecendo, as ameaças, na verdade, indo de encontro a essa posição da Alemanha. E, do outro lado, nós temos a dependência da Alemanha ao gás, né, que todo mundo já conhece essa história, né, a questão de você estar dependente de um parceiro que não é imediatamente um parceiro, né? Nós estamos dentro de um cenário, nós vivemos a Guerra Fria, até o final da década de 80, era uma Guerra Fria clara. Nós tínhamos fisicamente uma divisão no mundo. E nós tínhamos uma Guerra Fria em que cada um tomava sua posição. Nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria, em que os países estão tendo que se aproximar com determinados grupos, escolhendo o seu país, suas potências em que você vai se alinhar, né? Então, a gente está realmente num novo cenário internacional que é preocupante, né? E, ao mesmo tempo, é muito contraditório, porque todos nós dependemos de todo mundo hoje em dia, e o contexto energético, o contexto ambiental é um tema global para todos. Então, dentro desse cenário internacional bastante complexo, a Alemanha se posiciona e é uma referência europeia também na busca de tentar preservar essas estruturas também do respeito ao direito internacional, aos tratados internacionais e ao equilíbrio internacional, porque a gente sabe que quando isso também desanda, a gente está muito próximo de um cenário catastrófico para o mundo, para o cenário mundial. E da mesma forma que a Alemanha está nesse contexto, o Brasil também é a referência na América Latina como país pilar, o país de norte dos demais outros países que estão aqui na América do Sul. É aquele país que tem a determinação econômica, que é seguido pelos demais dentro das suas posições, né, num painel, na posição mundial. Então, o Brasil e a Alemanha se igualam dentro dessa posição das suas referências dentro dos seus continentes. E é isso que nos aproxima muito, Carlos. A Alemanha se aproxima muito do Brasil, e quando a gente vai para o contexto energético, é um relacionamento que a gente chama de Augenhöhe, né, na altura dos olhos, né, em que nós temos uma Alemanha buscando aumentar o seu potencial renovável, sustentável, na sua matriz energética, e você tem, por outro lado, industrial, né, já tem a sua referência tecnológica, e do outro lado nós temos o Brasil, essa enorme potência que nós temos energética, e que com potencial sem limites também no seu próprio desenvolvimento tecnológico. Então, a gente pode colaborar, e dentro desse cenário internacional, em que a gente vê nesse contexto geopolítico bastante conturbado, né? Passamos muito tempo aí numa determinada harmonia, e hoje em dia a gente se encontra nessa posição. A gente vê a Alemanha com o Brasil, dois parceiros e duas grandes referências mundiais aí também neste cenário. Muito obrigado, Marlene. Primeira intervenção brilhante. Agora vamos aterrissar no Brasil. Estou aqui com o Danilo. Considerando essas tensões, essas oportunidades, como é que você vê quais são os desafios, Danilo, e as oportunidades que você vê para o Brasil,
especificamente com toda essa fricção geopolítica, vamos dizer assim, né? E como essas plataformas do G20, da COP, dos BRICS, podem ser oportunidades para o Brasil poder fortalecer essa liderança do Brasil regional, talvez até nível global, não sei, estou sendo muito ambicioso, no processo de transição energética. Por favor. Boa noite a todos. Eu vou começar pegando um pouco o que a Marlene já tinha dito. Os senhores sabem bem, a gente sempre fala de um lugar de fala, né? Sempre tem uma perspectiva. Vocês estão aqui cercados de especialistas na área energética, especialistas em, enfim, transição, desenvolvimento econômico. Eu acho que eu posso trazer uma perspectiva interessante, boa, como diplomata que sou, uma perspectiva um pouco diferente, né? A gente representa o Brasil, está sempre aí afora, mas está também observando o que acontece, enfim, os cenários, tentando entender a complexidade do cenário internacional, que tem sido um desafio deveras complexo nos últimos anos. Então, eu acho que eu posso trazer um pouco para os senhores e para as senhoras essa perspectiva de uma análise muito simples, porque o tempo também é curto, mas uma análise muito simples do que está acontecendo no cenário internacional atualmente. Eu acho que essa perspectiva de um diplomata pode ajudar os senhores a navegar um pouco melhor dentro dessa transição energética, compreendendo o papel do Brasil, o que o Brasil compreende e oferece nesse cenário complexo. Então, eu diria, Marlene, que você mencionou uma coisa muito correta. Essa transformação da parceria entre a Alemanha, a Europa e, sobretudo, a Rússia, na questão energética associada ao gás, e a transformação dessa parceria numa rivalidade profunda, né, o que os analistas têm chamado de a Segunda Guerra Fria 2.0, seria o que eu diria que é a principal característica atual do cenário internacional. Então, você tem, por um lado, essa grande transformação, né, e você tem, por outro lado, uma segunda transformação adicional, que é a consolidação da China como grande nação industrial. Hoje em dia, a China já responde por 1/3 da produção industrial do planeta. Ela é o maior exportador de bens industriais do planeta. Para os senhores terem uma ideia, o desenvolvimento recente da China é de tal magnitude que nos últimos anos a China passou a produzir mais aço do que todas as outras nações do mundo somadas. Então, a produção da China de aço, que é a matéria-prima mais elementar de toda a cadeia industrial moderna, já é superior à produção de todos os outros países juntos. E isso, evidentemente, tem repercussões muito importantes no mercado energético, porque a energia está na base da produção industrial. Então, o que você passa a ter, basicamente, no mundo contemporâneo, é a chegada de um novo ator importantíssimo como consumidor de energia. Você tem, por um lado, a continuação da existência dos Estados Unidos e da Europa, dois grandes polos, né? E você passa a ter a chegada da China. Isso altera profundamente a equação da demanda energética no mundo. Você tinha uma demanda energética que era, sobretudo, focada nos mercados europeus e americanos. Então, a equação energética do mundo se resumia a você atender a essa demanda energética nos Estados Unidos e na Europa com o gás e o petróleo. O petróleo, sobretudo, do Oriente Médio, né, mas também da Rússia. A Rússia, os senhores talvez não saibam, mas já produz 10 milhões de barris de petróleo, né, e um fenômeno mais recente, mas que é complementar, que é a descoberta dos grandes campos de petróleo nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos passam a ser um grande produtor de petróleo, que é uma transformação tecnológica fabulosa. Então, você passa a ter a Arábia Saudita,
a Rússia e os Estados Unidos como os principais fornecedores de petróleo, e a China, a Europa e os Estados Unidos como os principais consumidores de petróleo. Então você tem, por um lado, uma alteração política dessa equação, que é a transformação dessa parceria em rivalidade. Isso faz com que um dos grandes produtores de energia do mundo, sobretudo do gás, que o gás russo é responsável por praticamente todo o consumo da Europa, né, ele deixa de ser um parceiro confiável e passa a ser um problema. Associado a isso, você tem uma situação muito específica, que é a transição energética. Então, eu diria que essas duas grandes questões, né, a transformação geopolítica inerente ao sistema internacional e os impactos que essa transformação tem na equação energética associada à questão da transição energética, são os grandes elementos que nos permitem compreender a geopolítica e a diplomacia da energia no contexto atual. E é dentro dessa perspectiva que o Brasil se encaixa, porque o Brasil, nesse contexto, acaba se encontrando diante de uma situação muito privilegiada. Muito privilegiada por quê? Porque nos dois elementos da equação, ele atende a 100% todos os critérios necessários para se consolidar como um grande jogador internacional. Ele atende, do ponto de vista da transição energética, a todos os critérios de sustentabilidade, né? Ele tem um parque já de energias renováveis extremamente consolidado, ele tem uma rede de distribuição de energia extremamente consolidada, ele tem uma infraestrutura energética extremamente consolidada. Eu estava comentando agora com um investidor alemão, uma coisa que eu acho que é importante que a gente tenha em vista. A questão da exportação de commodities não é só uma questão de vantagens naturais. Há vários países no mundo que têm a vantagem natural de plantar soja, por exemplo. Tem um solo ótimo, tem um clima ótimo, tem chuvas ótimas, mas não conseguem exportar soja. Para você ser um grande exportador de soja, você precisa muito mais do que sol e água e solo. Você precisa de tecnologia, você precisa de toda uma estrutura de cidades com capacidade de prover serviços altamente especializados, técnicos, laboratórios. Você precisa de uma rede. Para os senhores terem ideia, o Brasil hoje tem uma rede de milhares de laboratórios que são capazes de fazer análise do solo com os padrões mais modernos do planeta em minutos e te dão tudo computadorizado. Você que é um fazendeiro aqui no oeste do Piauí, que é uma das grandes fronteiras agrícolas do Brasil, consegue chegar lá num terreno, fazer uma análise do solo com uma complexidade muito grande e ter um resultado no seu computador em minutos. É uma coisa fabulosa. E isso permite a adaptação do solo, que permitiu, por exemplo, a fertilidade do oeste do Piauí, dessa nova fronteira, um solo que era considerado infértil para a soja. Você tem uma série de adaptações tecnológicas, por exemplo, da Embrapa, você tem uma rede enorme de pontos de fornecimento de peças de avião, que são fundamentais, porque você precisa de um avião para fertilizar a tua plantação. Então não é só a soja, é uma rede muito complexa de assets, né, que o Brasil dispõe. E a mesma coisa acontece com o hidrogênio verde, não é só o sol e a água. O sol e a água vários países têm, mas você precisa, por exemplo, de uma coisa que vocês têm aqui no Piauí. Você precisa de uma mão de obra jovem, qualificada, com crescimento demográfico capaz de absorver. Você está falando de centenas de milhares de empregos. Tem que ter gente ali, para cada uma daquelas células de hidrogênio, tem que ter alguém operando, tem que ter alguém fazendo a manutenção, alguém tem que ir lá colocar óleo. Uma vez eu vi um vídeo da complexidade de você limpar os painéis solares de poeira. A complexidade que isso é. Fazer um negócio do tamanho de Paris é fácil, você faz e coloca lá.
Mas e para você limpar cada um deles? Como é que você faz? Onde é que está o apoio daquela população? Que população disponível que está ali? Então, o Brasil, ele se encontra numa situação de que, do ponto de vista da transição energética e das energias renováveis, ele atende a todos os critérios. Ele tem tecnologia, ele tem uma rede de distribuição, ele tem portos e know-how de exportação de commodities em grande quantidade. Você está falando da exportação de centenas de milhares de toneladas. Não é um navio que você enche o navio, são 20 navios por dia em vários portos. Você tem a capacidade de importação permanente de insumos, você já tem rotas consolidadas. Sai da Alemanha, por exemplo, para o Brasil, diariamente 20 navios. Você coloca um container na Alemanha com peças, quebrou uma peça, você coloca em uma semana ela está aqui, não tem dificuldade. Vai levar um navio com peça de reposição para o Saara, para a Algéria, para algum outro lugar, é muito complexo. Né? Então o Brasil, ele atende a todas essas características do ponto de vista da transição energética. E do ponto de vista geopolítico, aí entra a segunda parte da equação, também, porque o Brasil, pelas credenciais diplomáticas que tem, pelo vínculo profundo que tem com os 3 principais mercados consumidores, né? O Brasil tem vínculos profundos com a Europa, tem vínculos profundos com os Estados Unidos e tem vínculos profundos com a China. O Brasil se relaciona muito bem com todos esses 3 países, né? É membro do G7 como país convidado, agora do G20, mas, enfim, tem relações estratégicas muito consolidadas com a Europa e também tem com a China, também tem com os Estados Unidos. Então, o Brasil se coloca como um país que tem independência política e diplomática em relação a esse conflito e que pode, portanto, preencher esse vazio que foi criado com a transformação profunda dessa parceria energética numa rivalidade muito grande. Eu diria que são esses os elementos que nos permitem imaginar que o Brasil, de fato, está diante de um momento muito oportuno do ponto de vista da diplomacia e da geopolítica da transição energética. Excelente, Danilo. Excelente intervenção. É uma grande oportunidade, né? Agora vamos aterrissar mais ainda, agora a nível local, com o Tadeu, né? Da Invest Piauí. E, Tadeu, eu gostaria de ver contigo como você vê, como o Piauí estaria bem posicionado para aproveitar essas oportunidades geradas pela transição energética, né? Quais são os ativos que o Piauí tem aí para poder liderar? O que o governador falou aqui, eu achei muito interessante. Como o Piauí poderia liderar esse processo de transição energética a nível do Brasil, né? Que vai além da produção de renováveis, né? Isso aí é um processo conectado a uma nova industrialização, né? Então, se pudesse compartilhar com a gente aqui, eu já estou meio espanhol, compartilhar com a gente aqui a visão da Invest Piauí e como vocês veem as oportunidades para o Estado. Perfeito. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Eu vou tentar, depois de excelentes falas aqui, mostrar um pouco o papel do Piauí. Não. Falar mais próximo, assim, tá melhor? Desculpa. Obrigado, Luiz. Bom, boa noite a todos. Vou tentar retomar aqui um pouco, indo para um eixo mais para poder transformar a conversa mais em torno do grande estado do Piauí, que é esse a verdadeira força motriz por trás desse desenvolvimento que se pretende, né? A professora Maria Conceição Tavares tinha uma frase muito boa, que era: desenvolvimento econômico
ele só é bom quando ele é um instrumento para o melhoramento da nação, de um povo, de uma região. E isso é verdade. Até hoje. Ela é maravilhosa. E isso se faz verdade aqui, em Piauí, nesse momento agora, que a gente tem um plano de governo, que é um plano, na verdade, de Estado, né? É um plano que está comprometido com transição energética, sim, mas impacto na educação, impacto tecnológico, impacto social. A Invest, enquanto agência de investimentos do Estado do Piauí, ela tem esse plano focal, com toda certeza, mas não só isso. A gente atua aqui em temas específicos, sim, na inovação, no agro, na mineração, mas por trás de um plano de governo, um plano de Estado, que tem comprometimento, que tem responsabilidade para um desenvolvimento econômico que possa, no longo prazo, atingir a camada da população que mais importa, né? Que é o que o governador reforçou agora há pouco com a carta. O que a gente quer deixar é um legado, que todo esse esforço que está sendo feito agora, pessoas envolvidas que, enfim, estão dedicando realmente a vida delas nesse processo, que alcance toda a sociedade piauiense, né? E como isso é possível, né? Dentro ainda do contexto da responsabilidade e da preocupação em ter, sim, uma transição justa, tem a questão da própria responsabilidade do desenvolvimento sustentável. E aí eu reforço algo que eu vinha conversando com o Carlos ontem. Temos, sim, a perspectiva corajosa, né? Arrojada. Outro dia eu estava conversando com um americano que ele falou que a gente desenvolve, entre outras coisas, dentro da inovação tem toda a metodologia do MIT, que a gente procura, né, aperfeiçoar. E no discurso dessa pessoa, ele falou: olha, vocês são destemidos, porque em menos de 3 anos conseguir ter esse ponto focal de mexer vários eixos, mas sempre com um objetivo comum, né? É realmente impressionante. E é uma marca da Invest nesse sentido, mas de todo o governo do Estado, porque a Invest, ela é uma peça que, sem o apoio das outras secretarias, das outras agências, né, que operam dentro do governo, a gente não estaria aqui. Antes de tudo, eu acho que tem todo um princípio de cooperação dentro desse ambiente, conseguir trazer esses atores diversos para conversar e chegar nos objetivos que buscamos enquanto desenvolvimento sustentável. E, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui claro que as vantagens do Estado do Piauí são poucas, mas são essas. A gente tem, sim, um corpo de Estado focado, mais do que focado, comprometido mesmo com o desenvolvimento do Estado. Eu acho que o momento do Piauí é um momento muito específico, até dentro de um contexto do momento brasileiro que a gente tem. E se fosse dentro de um cenário internacional, é um momento de virada do Piauí enquanto Estado. Anos de subdesenvolvimento ou de atrasos que a gente pode colocar dentro de uma perspectiva de um pulo, que aí sim vai colocar não só o Piauí, eu acredito, mas todos os parceiros dentro de uma esfera mesmo de desenvolvimento, que isso ainda vai trazer muita coisa boa para o Brasil. Gostaria de reconhecer aqui que temos com a Alemanha uma parceria constante, uma cooperação que vai além, né, da história. Eu acredito que a gente tem, assim, uma série de um cenário geopolítico complicado, como apresentado, um cenário geopolítico de rompimento de cadeias produtivas, né, consolidadas até pouco tempo atrás, e agora a gente tem todo um esforço a ser feito para que
a gente continue dentro de um ambiente em que todos têm uma facilidade, por assim dizer, né, de tratar. Mas, dito isso, eu acredito que a Alemanha ela tem sim feito um esforço em trazer uma política de transição energética participativa, dentro das possibilidades, é claro. A gente sabe que, né, dentro de uma realidade, a gente sabe que tem as dificuldades, enfim. Mas a Alemanha, nesse sentido, ela consegue trazer tanto o soft power dela, quando fala, vamos fazer uma transição justa. Ela vem aqui, ela abre o caminho para o desenvolvimento de uma determinada energia, mas ela também vem com a possibilidade de vamos fazer isso de forma diferente. Isso é muito, assim, o contato de história brasileira, a gente sabe que não é fácil assim. E temos a diplomacia brasileira como um verdadeiro farol. Acredito que é um corpo extremamente capacitado, respeitado, de anos de serviço para a história desse país, muito competente, que tem a capacidade de transformar esse momento geopolítico extremamente complicado em mais oportunidades para o desenvolvimento do Estado, mas sobre o desenvolvimento do país, mas também consagrar a nossa história diplomática. O país, ele é uma via, sim, de oportunidades, ele é uma via de, mais do que oportunidade, ele é uma via de realidade mundial. A sociedade brasileira, a civilização brasileira tem muito ainda a contribuir com o desenvolvimento das relações entre os países e do sistema mundial. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Tadeu. Excelente. Realmente é um desafio, e eu acho que é um desafio que deve ser planejado e implementado com um trabalho em equipe, né? Governo federal, estadual, local, cooperação internacional, usar todas as ferramentas possíveis e impossíveis, porque isso é uma competição internacional. Nós estamos falando aqui de competição por investimento e temos que ser eficientes, temos que ser rápidos e realmente eu acho que aí, pelo que eu vi aqui, estamos falando de energia, e o que eu vi aqui no Piauí esses dias, eu posso ressaltar, senti muita energia e boa energia. Então, acho que a gente tem todos esses fatores aí para a gente tomar esse desafio e ir para frente, né? Vamos passar para o Fernando aqui. Fernando, então, para você complementar essa primeira parte aí do nosso painel, qual a visão aí da academia, a sua visão desses desafios, oportunidades, a transição energética, dentro de um contexto de geopolítica para o Brasil? De repente, se puder entrar no Nordeste também, agradeceria. Muito obrigado, Fernando. Bom, agradeço pelo convite, né, para compor essa mesa, esse painel, melhor dizendo. É um desafio, né, depois de um gestor e depois de 2 diplomatas, falar no painel sobre diplomacia e geopolítica em energia. Eu que sou da área de energia, né? Mais precisamente como pesquisador na área de transição energética e ODS 7. Né? Então é bastante desafiador, né? Mas eu gostaria de inquietar um pouco o pessoal, né? Na medida do seguinte, falando um pouco sobre matriz energética e sobre matriz elétrica. Pelo Balanço Energético Nacional, o último, que eu constei no dia 20 de maio, 25 de maio, ainda não tinha saído o referente a 2023, a matriz energética mundial, 14% de renováveis. Matriz energética nacional brasileira, 47% de renováveis. Muito bem. Matriz elétrica mundial, 26% de renováveis. E matriz elétrica nacional, 92% de renováveis. Cabe um parêntese, já escutei
pessoas falando que o Brasil não precisa de transição energética. Tomara que não cortem minha fala nesse momento, para não sair do contexto, né? Vejam bem, só pela necessidade dos outros países, o Brasil já precisa de transição energética, de investimento nessas áreas, porque há muito a ser feito. Quando a gente pega a matriz elétrica mundial, 26%, né, tem muito a ser feito. Quando a gente pega a matriz energética, então, pior ainda. E aí nós também não estamos com a maioria renovável. Na verdade, 47% é renovável. A gente tem, por exemplo, o modal de transportes, parte da indústria, né, consumindo e emitindo carbono, né, através de combustíveis fósseis. Então, isso é para lançar uma inquietude, né, de fato. E, mais que isso, né, a gente fala muito, né, que o Brasil tem potencial e tal. Então, não tem problema que aqui tem 92% na matriz elétrica. Há muito a ser feito. Alguns estados, como o próprio Piauí, a gente viu desde ontem, né, falando, tem 100% na matriz elétrica, exportando 5 vezes o que consome, por exemplo, né, de energia. Exportando energia que a gente chama de limpa. Apesar que cabe um parêntese aqui, que não existe energia limpa totalmente, né? Quando a gente analisa no ciclo de vida das energias, né, sempre elas terão algum impacto. Então eu falo lá para os meus alunos, né, na graduação, na pós, uma conversa, a energia limpa, é mais limpa que outras. Vamos comparar? Quando a gente compara, então sim, as renováveis certamente são mais limpas que as de combustíveis fósseis. Ok, isso é muito bom. E é essa a nossa meta, fazer aumentar a participação das renováveis, né, dentro do que se consome de energia, né? Vai se abandonar o petróleo, os combustíveis fósseis? Não vai se abandonar. Essa é a realidade, né? Na porcentagem, depois eu vou falar uma outra coisa de porcentagem que é crítica, mas nessa porcentagem, então a ideia é que a gente faça diminuir essa porcentagem de combustíveis fósseis, né, em razão do tanto que é consumido e fornecer a energia, né, seja para matriz energética, seja para matriz elétrica, o mais sustentável possível, né, o mais sustentável possível. É o que se espera, né? É o que se espera. Por que eu falei que a porcentagem é complicada? As últimas projeções, né, atuais, elas indicam que em 2030, que é o prazo dos ODS, né, é o plano 2030 da ONU, né, desde 2015. Popularizou agora, durante a pandemia, basicamente, um pouco antes da pandemia, porque até então não se falava disso. Pelo menos não estava na mídia. Hoje está todo dia no jornal. Todo dia se fala de transição energética, né? Mas as projeções indicam que em 2030, 1,9 bilhões de pessoas não terão acesso a sistemas de cocção limpos. Tá? Além disso, nesse mesmo ano, 2030, 660 milhões ainda não terão eletricidade. Então, nós estamos discutindo transição energética, né? Eu já ouvi em outros painéis, acontece aqui no Piauí, acontece em outros lugares do país, e acontece em alguns lugares do mundo. Tem lá o sistema de geração, tem a transmissão, e de repente um sítio do lado que não tem energia. Olha que contrassenso, né? Mas não se preocupem, porque esse número ele vai ter diminuído, porque hoje são 2,3 bilhões que não têm sistemas de cocção limpos. Então vai diminuir 400 milhões. A porcentagem engana, né? Lógico, nós vamos ter, então, proporcionalmente, muito menos gente, né, com problema que vai estar consumindo, por exemplo,
algum combustível fóssil para aquecimento em 2030. Mas são 1,9 bilhões de pessoas. E todo mundo importa. Essa é a grande questão. Todo mundo importa. Então, quando a gente pensa na transição energética, e aí a gente não pode pensar na utopia, a gente tem que levar em consideração que todos importam. Ela tem que ser justa para todos. E aí que entra o aspecto multidisciplinar da transição energética, que particularmente para mim na academia está sendo um grande desafio. E é um projeto que eu estou esse ano tocando lá no Instituto de Estudos Avançados da USP, que ele chama, né, só Impulso Energético Sustentável, abordagem multidisciplinar para a transição energética e o cumprimento do ODS 7. Porque em termos de energia vai indo bem, está avançando. As tecnologias estão avançando muito rápido. A gente falou aqui da China e de muitos outros lugares, inclusive do Brasil, avançando com tecnologias, com pesquisa. Vai indo muito bem. Está avançando muito. Só que tem as outras questões relacionadas à transição energética. Por exemplo, esse sítio que está do lado ali da linha de transmissão e que não tem energia. Então, espera aí. Como é que eu estou fazendo cumprir o ODS 7? Né? Como é que eu estou fazendo se cumprir o ODS 7? Quando a gente volta para essa porcentagem, né, da matriz energética mundial e nacional e da matriz elétrica mundial e nacional, eu não vou me aventurar nas questões diplomáticas, evidentemente, mas é evidente que isso leva a uma disputa entre as nações. Né? Leva a uma disputa. De repente, há 2 anos, né, atrás, 2 ou 3 anos atrás, parte do suprimento de gás da Europa ficou comprometido. Então, teve essa questão, né? E aí, o pessoal falava, e aí, como é que eu vou aquecer minha casa? Como é que eu vou aquecer minha casa? Que é a realidade deles lá. Olha que interessante, né? Então, veja, teve a busca por outras fontes de energia, né? O que a gente pode chamar de uma diversificação forçada da matriz energética, da matriz elétrica. Né? No Brasil, a transição energética, a gente está baseando, nos últimos anos, principalmente, bastante em energia solar fotovoltaica. A energia eólica já tinha avançado bastante. Falando da parte energética, aqui, né, da parte elétrica, é uma energia intermitente. Né? Então, a gente precisa de fontes firmes. Né? A gente precisa de fontes firmes ainda. Né? Então, por exemplo, não se pode abandonar as hidrelétricas. O abandonar as hidrelétricas, que eu digo, é pelo menos manter, fazer retrofit das que já tem. Porque hoje o licenciamento ambiental para uma hidrelétrica, para uma grande hidrelétrica, ele é praticamente inviável. Não se faz mais, como é. Ainda bem, né? Ainda bem, porque hoje leva-se muito a sério as questões de sustentabilidade. Então, mesmo a gente pensando em colocar energia solar e eólica, né? E muito bom que essas energias vão fomentar o desenvolvimento do hidrogênio verde no Brasil, né? Essas e outras, tem outras também, tem a questão do biogás, né? Tem outras fontes, mas principalmente essas, né? A gente tem que ficar atento, porque mesmo nessas plantas de hidrogênio também vai precisar de energia firme. Olha que interessante, é um assunto complexo, né? Então a transição energética ela é multidisciplinar, essencialmente. Né? Na sua essência, ela é multidisciplinar, não é só uma questão de energia. Não, está longe disso. Né? E aí que vem a negociação política, geopolítica, diplomática, de gestão e de política de Estado. Né? Uma política de Estado que privilegie ações que não serão interrompidas quando se troca o governo, porque a alternância de poder ela é normal, isso é no mundo inteiro, né, na democracia. Mas não se pode começar um projeto no primeiro dia de governo e terminar no último.
e aí trocar tudo. Tem que ter uma política de Estado. Essa acho que é a grande luta, né? O Brasil tem o potencial, mas eu acredito que quando tiver a política de Estado, a nossa influência mundial vai ser muito forte e praticamente irresistível. Porque tem tudo aqui. Tem tudo. Então era essa a minha primeira intervenção. Agradeço, não sei se eu extrapolei um pouco o tempo, mas... Obrigado. Obrigado, Fernando. Não, excelente. Tem um especialista energético aqui, foi bem interessante. Acho que foi uma primeira sessão muito importante. Eu vou continuar com a Marlene aqui para a gente finalizar. Segunda pergunta para cada um, né? Marlene, então, eu gostaria de explorar contigo essa relação Brasil-Alemanha, né? Como a gente conversou anteriormente, eu vejo que é uma relação orgânica, natural, sócios naturais. O Brasil tem alguns sócios naturais. Por favor, me corrija se eu Não, claro que não. Até mesmo, eu gostaria até de complementar aqui o que o Dani falou antes, né? O Brasil é um parceirão, não só para a Alemanha, mas o país que tem o Brasil como um parceiro, ele sabe que ele conta com o Brasil para ser aquele grande player na parte da mediação. O Brasil, ele é reconhecido internacionalmente como um dos maiores mediadores internacionais. Não é à toa que o Brasil é visto, é respeitado e está presente dentro de todos os órgãos internacionais. A gente está falando do Brasil, quando a gente vê a representação do Brasil no G20, no BRICS, no G7, quando a gente vê o Brasil atuando na sua política externa, mediando e se posicionando, o Brasil ele pode hoje se posicionar politicamente contra uma ação, contra um determinado país, mas, ao mesmo tempo, ele mantém aquela relação com aquele país e ele não se torna um inimigo ou uma pessoa indesejável. Ele é escutado e ele é visto, e ele é escutado pelos outros que estão vistos. Então, o Brasil é um grande parceiro. E o Brasil para a Alemanha, aí eu reforço dentro daquela estrutura, como acho que aqui todos são da mesma opinião, o Brasil tem essa infraestrutura já histórica por conta da sua matriz, por conta da sua estrutura já pré-formada, e tem uma logística, tem toda uma composição de ser realmente uma potência dentro dessa parte energética, de tudo. E quando a Alemanha, está vindo cooperar com o Brasil, ela sabe que o Brasil tem um grande potencial. A Alemanha tem o seu potencial, né? A Alemanha também pode trazer muito para o Brasil, e a Alemanha também é determinante para o Brasil dentro do papel internacional do Brasil. A Alemanha está dentro ali da União Europeia, a gente está vendo o acordo do Mercosul com a União Europeia, que se você vai olhar e ver quem são aqueles dois que estão ali mais à frente dentro dessa discussão, não deixando esse assunto cair no esquecimento, e que estão ali buscando encontrar uma mediação para que este acordo, né, seja logrado, você tem o Brasil e a Alemanha. Né? Então, por o Brasil ser dessa forma, né, a Alemanha tem esse relacionamento não só histórico com o Brasil, um relacionamento de confiança, um relacionamento em que, de fato, a transição energética ela está trazendo um equilíbrio dentro dessas relações, né? E a Alemanha, hoje em dia, está aqui dentro do Brasil com diversos institutos, órgãos. Para você ter uma ideia, a Alemanha, recentemente, abriu um edital só para o Brasil para proteção climática, nós com 3 linhas, com o ICAI, 3 linhas que eram descarbonização de aço e cimento, soluções urbanas,
e biomassa, Caatinga, Mata Atlântica, a Alemanha colocando milhões de euros aqui dentro do Brasil, abrindo a oportunidade para projetos do Brasil inteiro, inclusive apoiou, a gente teve uma atuação até mais forte após esse trágico acontecimento no Rio Grande do Sul, para que os colegas no Sul propusessem projetos para participar desse programa, e uma soma de dinheiro incrível, porque é de interesse não só consumir o que o Brasil tem de potencial para oferecer, mas também fazer uma troca também. E outra coisa, nós temos o KfW aqui, que seria uma espécie de um BNDES alemão aqui dentro do Brasil, que tem para dentro do Brasil uma linha de financiamento só para hidrogênio verde. Né? Então, se você tem um país como a Alemanha atuando dessa forma dentro do Brasil, e não é só o dinheiro, com instituições de ensino. Nós temos em São Paulo o DVIH, que é o Centro Alemão de Inovação e Tecnologia, que são todas as universidades alemãs que atuam no Brasil, elas estão reunidas e estão ali dentro de um hub de universidades, trabalhando em projetos espalhados pelo Brasil inteiro, junto com o que seria o CAPES alemão lá dentro, para trazer o financiamento dentro de projetos, junto com o DAD, na questão de bolsas de estudo, e essa parte da educação, né, que aqui o Piauí tem demonstrado, feito esse trabalho de casa com maestria, e eu digo isso para vocês, e aqui eu não sei nem se eu posso estar falando isso, mas a gente teve uma reunião com um grande player, uma empresa em que é parceira aqui do estado do Piauí, e que dentro de uma conversa, eu estou falando de uma conversa de negócios, que você está falando com uma empresa que está pensando ali em milhões e bilhões, em projetos grandes. Você para uma conversa e a pessoa, um dos CEOs fala, mas precisa ter formação dos jovens e da população local. Aqui nós estamos dentro do projeto, mas a gente já está pensando e procurou a Alemanha por conta dessas linhas de apoio da Alemanha na parte de formação profissional, da educação, para a gente fazer uma parceria, exatamente dizendo, não adianta nada se eu vou e coloco uma indústria ali, se eu não tenho um mecânico que sabe mexer, se eu não tenho um engenheiro, uma engenheira que sabe lidar com toda a complexidade de um polo industrial, se eu não tenho um pesquisador ambiental que conhece a região, que sabe a necessidade da região e conhece as características da região, você não pode trazer isso de fora. Né? Isso não é orgânico. Né? Hoje em dia, essa conscientização, embora precisa melhorar muito também, a gente não pode ter aquele relacionamento platônico, a gente está falando também da estrutura de uma empresa, mas hoje em dia você vê uma empresa em que ela está atuando e que trabalha com energias, que trabalha nessa parte aí, um player importante dentro dessa parte de transição energética, e você vê que o discurso, a gente não via isso há 40, 50 anos atrás, isso não existia. Era win, 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 money, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Hoje em dia, a perspectiva do empresário ok, eu vou aportar dinheiro e eu vou utilizar o que tem em volta dentro daquela região, porque aquilo para mim é essencial, é necessário. E eu quero fazer parte dele e eu quero que ele faça parte de mim. Então, essa mentalidade, eu acredito, e aí eu vou entrar talvez numa utopia, eu acredito que, por conta da nossa necessidade de sobrevivência como raça humana, isso vai ser necessário, em breve, muito breve. Eu acredito que isso será realmente o modo de operação, um modo constante que nós vamos ter dentro dessas relações da iniciativa privada, atuação de governo. O governo do Piauí vem fazendo isso com primazia também, dentro de estar aqui, um evento de energias, e está entupido de estudantes. Eu chego aqui hoje de manhã, 8 horas da manhã, e tem alguns alunos ali fora com uma maquete. Eu me lembro na minha época de escola que eu fazia vulcão.
O professor de geografia mandava a gente fazer vulcão e a minha grande alegria era pintar algodão de amarelo e vermelho para dizer que era fogo. Adorava, achava lindo. E eu estava ali fora e estava vendo jovens construindo casas com painéis solares, com a coisinha eólica e a água passando. E eu parei assim, eu pensei, gente, até conversando com outros colegas alemães, a gente falou assim, gente, isso é conscientização. Porque dentro da mentalidade desse jovem, que em 10, 15 anos vai ser a mão de obra, a força econômica daquele local, ele já está familiarizado com esse tema desde pequeno. Né? Isso é importante. E a gente entra dentro da parte, né, da multidisciplinar, e Fernando falou maravilhosamente bem dessa estrutura, isso é importantíssimo, a pobreza energética, né, a desigualdade social, a nossa desigualdade estrutural, ela leva para a desigualdade energética. Né? Entra dentro do pacote. Então, a gente tem, dentro desse contexto, que vai desde do cenário internacional até do cenário regional, ali, descentralizado, lá mesmo na região em que o cara tem a fazenda que não tem energia, a gente tem que pensar em toda essa cadeia. Né? A gente tem que garantir que essas desigualdades elas sejam quebradas, e elas têm que ser quebradas, porque se elas não forem quebradas, nós vamos ter mais enchentes no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros locais. Nós vamos ter 50 graus na Índia, nós vamos ter Papua Nova Guiné com desabamentos, nós vamos ter cada vez mais a natureza. A Terra não vai se acabar, gente. Aqui não é nenhum discurso daqueles filmes norte-americanos que o mundo vai acabar, que passa no domingo à noite, né, na televisão. O planeta não vai acabar, a gente vai acabar. Entendeu? Esse é o discurso, e a gente tem que entender que essa chave tem que ser virada, porque senão realmente a gente acaba. Né? Então, não sei se eu respondi direitinho, mas... Muito obrigado, claro que respondeu. Vou passar para o Danilo aqui. A Marina explicou aí alguns exemplos da cooperação alemã, da GITA, KfW, KfW, né? Danilo, considerando o que você mencionou anteriormente, o Brasil está muito bem posicionado historicamente com a Europa, Estados Unidos, China, os players principais, né? Como é que você vê que a gente poderia aproveitar melhor para poder escalar o investimento, considerando essas relações que temos com as estruturas tradicionais, essa grande relação que temos com a Europa, com a Alemanha, com os Estados Unidos, mas também com as novas estruturas, essa nova arquitetura financeira internacional? Como você vê que tipo de oportunidade a gente poderia buscar para escalar o investimento para a transição energética no Brasil? Complexa, mas eu acho que é o segmento disso que a gente estava tratando. Eu queria só fazer um parêntese rápido. Eu acho que grande parte das pessoas aqui não consegue compreender concretamente isso que nós falamos, né? Que é essa transformação de uma parceria estratégica numa rivalidade, aquilo que o colega da USP se referiu como uma grande mudança sistêmica, né, que eu me referia como um dos paradigmas agora da realidade atual, que é essa mudança da relação energética entre a Europa e a Rússia. Eu queria só trazer duas coisas que eu acho que são muito emblemáticas em relação a isso, para as pessoas visualizarem. A primeira é o seguinte: é o impacto que essa situação energética teve e potencialmente tem na sociedade europeia. Os senhores imaginem, eu estava servindo na República Tcheca, estava lá, quando a guerra se acentuou. Na verdade, a guerra com a Rússia começou em 2014, você tem a Revolução do Maidan, você tem a invasão da Crimeia, e desde lá eles estão em guerra. Uma guerra ali que tem momentos mais acentuados, momentos mais tensos, mas eles estão em guerra permanente, com baixas, com ataques, com bombardeios, mas a guerra, ela recebeu uma nova dimensão agora, em 2022, com a invasão completa
faz menos 20, menos 25. Você abre a porta de casa e entra no freezer e vai passar. Então, quando você fica dentro da casa, imagina para você conseguir dormir. Você tem que aquecer a 20 graus, eu aqueci a 24. O impacto da guerra da Rússia na conta de gás do cidadão médio da República Tcheca, num primeiro momento, foi um aumento de $50 para $400. Ou seja, um cidadão médio na República Tcheca que pagava R$250 de conta de gás, é um valor alto, uma parte do orçamento vai para a conta de gás. Ele teria que pagar R$2.500, R$3.000 para a conta de gás. Quebrava literalmente o orçamento da grande maioria das famílias. Não sobra nada. Paga o aluguel, você paga o carro, as taxas e o restante do dinheiro sem apagar o gás. Então, o impacto físico disso, né, é muito profundo. E para os senhores terem uma ideia, eles estavam no momento exatamente de inauguração do segundo gasoduto com a Rússia, que era um projeto de ampliação dessa parceria estratégica, que chama-se Nord Stream 2. Ele já tem a Nord Stream, que é algo de uma grande complexidade, porque é um duto que vem lá dos campos de gás da Rússia e entra pela Alemanha pelo Mar do Norte. Dutos enormes, gigantescos, uma profundidade muito grande, com corrosão, e você criar aquilo é um negócio com uma complexidade absurda. Eles demoraram 10 anos discutindo a implementação da Nord Stream 2 e estavam demorando mais 10 anos para fazer a Nord Stream 2. Com a guerra, eles explodiram a Nord Stream 2. Eles literalmente montaram uma operação de sabotagem, hoje todo mundo sabe que foi organizada pela OTAN, e explodiram. Ou seja, tudo que eles tinham feito em 20 anos, que era o pilar da estratégia energética alemã, foi desmontado em questão de meses. Por quê? Porque você passa a ter uma guerra de grandes proporções. A gente não se dá conta aqui no Brasil, mas a guerra atual entre a Rússia e a Ucrânia já é a guerra mais letal desde a Segunda Guerra Mundial. Morre-se mais hoje na Ucrânia do que morria-se no Vietnã, na Guerra do Vietnã. A gente conhece o movimento hippie, os impactos da Guerra do Vietnã, etc, etc. Morre-se mais hoje na Ucrânia do que morria-se na Coreia. Nenhuma outra guerra contemporânea você tem uma situação de escalação de conflito com essa magnitude, a ponto de você, inclusive do ponto de vista geopolítico, começar a falar seriamente numa conflagração nuclear, que é um problema seríssimo. Começo da Terceira Guerra Mundial e o eventual ocaso da humanidade. Então, essa ruptura energética que ocorre agora recentemente na Europa, ela é muito profunda, porque ela altera todas as decisões de investimento, toda a estratégia energética europeia, e ela muda completamente o cenário energético. Então a gente volta para aquela oportunidade que surge no Brasil, nesse contexto, né, de se oferecer um substituto natural renovável de fontes de energia para esse grande consumo europeu. Mas a gente volta, e eu queria retomar, Marlene, uma coisa que é muito interessante, que é essa dualidade. Não é só um interesse da Europa em comprar energia, e sobretudo energia renovável. A Europa está desesperada para comprar energia. E a Europa está desesperada para comprar energia renovável. Se a Europa puder comprar energia renovável, ela compra agora, ela assina agora. Não tem a menor dúvida. Um problemão que eles têm que equacionar. Né? O problema é tão grande, que mesmo com os russos ameaçando jogar uma bomba no meio da Europa, vocês sabem o que os europeus continuaram a fazer? Eles continuaram comprando gás russo, porque eles não tinham alternativa, eles tiveram que engolir um sapo. Foi um sapão gigantesco que eles tiveram que engolir, porque eles não tinham alternativa.
E a dimensão econômica é gigantesca, envolve a questão dos investimentos também. Para vocês terem uma ideia, eles nacionalizaram todos os investimentos alemães na Rússia. Então, todo o dinheiro dos alemães, vocês imaginam todo o dinheiro alemão aqui no Brasil, Volkswagen, isso, não sei o quê, tudo confiscado pelo Estado russo como um quiproquó, como uma medida de reciprocidade pelo embargo europeu, pelo confisco europeu. Então você tem também uma questão da credibilidade dos parceiros comerciais. Nenhum outro país oferece para a Europa, para a Alemanha, o que o Brasil ofereceu. Nunca houve, na história dos investimentos diretos europeus, que são enormes, um problema de confisco, de default, de calote, de expropriação. Muito pelo contrário. O marco legal é claríssimo. E isso fez com que nós chegássemos numa situação muito sui generis. Eu vim a descobrir agora, recentemente, eu estava acompanhando uma delegação da Merkel, da ministra, chanceler alemã, e o ministro comentou comigo, que eu era diplomata de ligação, fui lá recebendo no aeroporto, a gente vem no cargo público, ele comentou: o senhor é da onde? Eu sou paulistano, sou de São Paulo, da capital. Ah, que bacana! O senhor sabia que o senhor nasceu na cidade que tem o maior PIB industrial da Alemanha? É mesmo? Como assim São Paulo? Sim, São Paulo é a cidade que mais produz bens industriais no mundo. Não é Frankfurt, não é Stuttgart, não. Você tem várias cidades na Alemanha que tem uma produção industrial muito alta, mas a maior, e eu estou trazendo isso para o senhor, é São Paulo. Então eles têm uma experiência de investimentos estrangeiros diretos muito consolidada no Brasil, né? Claro. Apenas complementando, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, uma empresa alemã que ela produz componentes de baterias automotivos e ela tem uma capacidade de produção de mais ou menos, acho que 4 milhões. E o mercado brasileiro consome 1.200.000, o restante é exportado. Vai para a Alemanha. A Alemanha é uma empresa alemã, mas sediada dentro do Brasil, e o consumo interno brasileiro ainda não tem eles têm uma capacidade de produção grande, consomem uma parte, mas a maior parte é exportada. Para onde? Para a Alemanha. A maioria dos brasileiros, se você vai falar isso para os brasileiros se assustam. Como? O Brasil produz produtos automobilísticos que são exportados para a Alemanha. Né? Então, é uma realidade que nós temos 3,8% do PIB nas empresas que estão aqui dentro do país. Né? Então, Ou seja, desculpa. pelo contrário, muito bem-vindo, exatamente. Une-se à fome e à vontade de comer. Na verdade, na perspectiva dos europeus, é uma coisa dupla. Você resolve vários problemas de uma vez só. Você resolve o problema das metas nacionais determinadas, contribuições nacionais determinadas, que é um problemão, é um termo técnico, mas para os senhores entenderem, é basicamente o seguinte: no acordo de Paris, os países combinaram que teriam que reduzir as emissões num determinado nível para que a Terra não derreta, literalmente, para que a gente não chegue no ponto sem retorno, point of no return. Em vários cenários, você tem um consenso internacional, milhares de cientistas que dizem: olha, esse é o ponto máximo que a gente pode chegar. Se a gente não chegar a esse ponto, o aquecimento de mais de 1,5 graus vai causar um colapso climático completo. Então a gente tem que reduzir. A Europa já esgotou praticamente todas as possibilidades de redução e beneficência. O investimento que eles tiveram de tecnologia, um motor hoje 1.0 tem a performance muito melhor do que um motor de 2,5 litros que tinha 15 anos atrás, com um consumo que é um quarto. Eles chegaram a uma redução de 75% já de eficiência. Não tem mais onde cortar, não tem mais onde avançar na redução, a não ser pela transição energética, a não ser pelo fim da economia do carbono. Então, eles aprovaram, por exemplo, na Alemanha, uma lei que proíbe já, a nível europeu, a fabricação de veículos à base de combustão, que é uma invenção alemã, inclusive. O motor a combustão é uma invenção alemã.
produção de veículos a combustão. Ou seja, você precisa ter previsibilidade, não é um passo que ocorre de hoje para amanhã. Mas dentro dessa previsibilidade, você tem essa equação climática que atende completamente às necessidades europeias de descarbonização. A maior emissão é a frota de veículos e também o aquecimento. Na Europa você tem um problema duplo. Você utiliza os hidrocarbonetos para a frota, mas para o aquecimento. Ela tem um fogãozinho dentro da casa dele que queima carvão, queima óleo o dia inteiro e fica fazendo um foguinho ali para esquentar a casa, esquenta a água, esquenta tudo. Então você resolve esse problema, mas ao mesmo tempo, e aí eu queria só concluir com essa ideia, você tem uma operação muito complexa, geopolítica e diplomática, de tentar evitar essa transição que o Brasil vem fazendo rumo à China. Que a China passa a ser um grande mercado consumidor, passa a ser um grande mercado consumidor de soja, e a Europa, evidentemente, tem um interesse grande, muito grande, em manter o Brasil nessa área de uma esfera privilegiada, de uma parceria privilegiada, porque a Europa sabe, quando ela compra produtos do Brasil, energia do Brasil, ela também constrói uma indústria que é europeia. No fundo, é um caminho de duas mãos. Você compra energia, mas ao mesmo tempo você vende a máquina que faz energia. Você vende, por exemplo, uma das principais atoras hoje é a Siemens Energy, está produzindo as usinas geradoras de hidrogênio. Então tem um interesse recíproco, que é muito positivo, é único, e que fez com que, aí eu concluo com essa colaboração, recentemente a presidente da União Europeia, a Ursula von der Leyen, que é alemã, ministra, inclusive envolvida nesse debate energético da Alemanha, buscasse no presidente do Brasil, o presidente Lula, e dissesse para ele, a gente tem esses eventos, você tem aquele evento grande, tem um evento com jornalista, mas depois você tem um tete-a-tete, ali onde os presidentes se reúnem, numa salinha, ela fica só um intérprete ali, tem um colega do cerimonial, que está sempre ali cuidando, está tudo direitinho. E o colega do cerimonial que estava lá, na reunião, que trabalha comigo lá no Palácio do Planalto, me disse, presenciou essa conversa, que ela disse, é muito comum isso, o líder no final, uma conversa franca. Ela olhou no olho dele e falou, presidente, nós estamos contando com o Brasil para a nossa transição energética. Eu posso contar com o senhor? E o Lula virou para ela e disse, sim, a senhora pode contar 100%, conte conosco. E apertaram as mãos. Então você tem uma sinalização de muito alto nível que está por trás dessas decisões todas de investimento. Obrigado, amigo. Como vocês veem, a complexidade dessa geopolítica energética é impressionante, né? Seria um tema para outra sessão. Agora vamos baixar para o Piauí de novo, aterrissar no Piauí. Eu gostaria de verificar com o Tadeu como a Invest Piauí ataca essas barreiras financeiras e não financeiras para o investimento, como vocês apoiam escalar o investimento para a transição energética no Estado e como é que vocês também trabalham com o tema de impacto de desenvolvimento, né? Não é só escalar, como é que você garante o impacto social desse investimento, etc, etc, etc. Então, por favor, se você puder nos apoiar com isso, Marlene, eu acho que depois da fala aqui do eu acho que é mais fácil você vir fazer o Mercosul com a gente, que é menos complicado, rever essas duas parcerias aí não estão legais mesmo, não. Né? Mas, assim, com todo respeito e a seriedade ao assunto, tão bem ilustradas aqui, excelentemente ilustradas, são nomes que também não estão presentes na conversa, acho que não deveriam aparecer, né, dentro dessa configuração de atores internacionais, mas acaba que realmente é uma situação difícil e que o Brasil, nesse ponto, o Piauí também, claro, ele tem essa oportunidade de um reforço nessa parceria. Seria muito mais viável, né, que a comunicação entre
entre a mídia e esses atores fosse não de escolha de lados, mas sim de o que cada lado pode contribuir nessa conversa. E agora, voltando para o Piauí, da mesma forma, e dentro desse mecanismo de resposta, como a gente pode deixar esse legado, né? Eu acredito que o governo do Estado tem, sim, um instrumento muito importante, que ele entende que o mercado, dentro da transição energética, ele não basta somente para poder desenvolver os projetos que a gente precisa desenvolver, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma transição energética, e toda transição energética, ela requer investimento, ela requer um grau seríssimo de contribuições fiscais, e apenas também fazendo um recorte, o senhor colocou, realmente, para que ela realmente seja justa, a gente tem que pensar na casa debaixo da linha de transmissão que não tem energia. É compreensível que dentro de um processo de transição energética, realmente a gente vá buscar, não eu digo a utopia, mas o que é o ideal, e o que o Estado está aqui para fazer isso, exatamente a busca pelo melhor e a criação de caminhos para que isso seja possível. O governo do Estado do Piauí, ele tem dentro de uma proposta agir enquanto agente do mercado, em parcerias com o privado. Dessa forma, ele garante que, ao sair, ele vai continuar ali como menor participativo, mas garantindo que as transformações sejam realmente impactantes e mantidas, né? Independente de plano de governo, independente de mudança de governo. Que essa associação com as parcerias privadas, elas garantam, sim, o investimento correto, onde precisa ser investido, onde o mercado não entraria, pelos riscos diversos que ocorrem, e a gente sabe quais são. A gente está falando de uma transição... quanto tempo que a gente não tem uma... A última transição energética foi do carvão para o óleo, né? O gás já existia, então a gente está falando de... pelo menos, né? Então, a gente entende os riscos, a gente entende que, além do desenvolvimento econômico, a gente tem que deixar um legado de participação, de envolvimento da sociedade e, sobretudo, da garantia que a riqueza gerada, ela tenha em sua... ela alcance todas as bases sociais, mas não só isso, mas que a gente consiga trazer, dentro desse processo de transição, a marca do Estado do Piauí em ser, sim, o grande Estado desse movimento que se forma, né, com o exemplo do seu povo, da sua região e do seu empenho em concluir isso. Eu diria que, então, são dois instrumentos básicos, né? Eu não consigo responder o Carlos, eu peço desculpa, mas acho que a segunda agora eu fui um pouco mais objetivo. Existe, sim, esse instrumento do Estado entrar com o capital privado e ir se retirando aos poucos, mas mantendo-se presente para a consolidação desse projeto. Muito obrigado. Respondeu perfeitamente, Tadeu. Vamos finalizar com o Fernando. Fernando, você mencionou o tema de política de Estado, né, para a transição energética no Brasil. Desde a sua visão acadêmica aí, umas palavras finais para finalizar esse painel espetacular. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Como a gente poderia ter estratégia de investimento aí para garantir, para poder escalar esse investimento mesmo, estratégias financeiras para escalar esse investimento para a transição energética no Brasil e como esses investimentos poderiam ser justos, né? Poderiam ter um impacto de desenvolvimento que vão além do impacto financeiro, econômico, de redução de emissões, mas um impacto social, à vontade para expandir nessa área e a gente finalizar essa sessão espetacular. Muito bem. Como o Tadeu falou, pegando o gancho, né? Acho que é uma decisão política. Certamente
o político vai ter que abrir mão de algumas questões, e isso eu falo em nível de executivo, em nível de legislativo, para que se de fato tenha uma política de Estado e que haja um propósito das diferentes correntes políticas para que o que aconteça seja o que de fato é bom para o Brasil. O Brasil é muito rico, vai ter margem para manobra embaixo, mas essa política acima, essa que não vai começar no primeiro dia de governo e terminar no último, e depois começar uma diferente num outro governo porque mudou a ideologia, enfim, mudou a corrente política, que eu disse é natural na democracia, a alternância de poder, que ela permaneça. Tem margem para acertos, né, quando políticos mudando as ideologias, mas que permaneça uma política superior de Estado. Não é utópico. Não é utópico. Isso é feito, a gente está pensando só em nível federal, mas não é. É em nível estadual, é em nível municipal, é em nível da liderança de bairro e é até na nossa casa. Por isso que cada um de nós tem a sua responsabilidade. Por exemplo, na nossa casa, né, nas pessoas que estão junto com a gente, uma atitude simples dentro da nossa casa de eficiência energética, né, quando a gente também, como cidadão, poder cobrar os políticos e valorizar os que têm essa agenda, né? Tem alguns estados, algumas cidades, né? Infelizmente a gente não pode falar que é o Brasil todo, né? Mas em nível federal a gente está identificando essa agenda. Aqui no estado ficou muito clara essa agenda, né? Então, poder, com isso, né, ter a confiança de que, de fato, então, sendo uma política de Estado, haverão investimentos, né? Como a Marlene falou, é uma urgência climática, pessoal. Não é brincadeira. Se o gráfico do aquecimento do oceano não assusta, então vejamos os sinais, como a gente viu agora no início do mês de maio, aí, no nosso estado co-irmão, no Rio Grande do Sul, né? E em outros países, em outras coisas que já aconteceram aqui. A própria Alemanha, né? Tá agora, né? Então, é uma urgência, pessoal, não é brincadeira. Não é brincadeira. E assim, como o Danilo falou, os países estão dispostos a investir no Brasil para ajudar nessa questão da transição energética. Isso é fato, né? Imagina quanta riqueza isso pode trazer para o país. Como disse, né, lá no começo, a gente já tem uma matriz elétrica limpa e a gente vai avançar naturalmente na matriz energética. Ela vai limpar, é natural, isso vai acontecer. Assim, sem muita dificuldade, né? Que a gente consiga propiciar isso para os outros países e poder assimilar riquezas, que haja essa distribuição de riquezas no país, né? Que a gente consiga, então, tirar os benefícios do tal do potencial que todo mundo fala que o Brasil tem, né? Mas não fiquemos só no potencial, né? Vamos executar, né? Vamos executar, né? A urgência climática não é só para a gente, é para o mundo todo, né? É simples, é questão de sobrevivência. O planeta não acaba, como a Marlene falou, mas a espécie humana pode ficar numa situação bem difícil, né? Então, os atores, como a gente tem visto na questão dos marcos legais que estão sendo discutidos, muitas vezes ainda estão se confundindo nos seus papéis, né? Então é importante que fique claro o papel do executivo, do legislativo, até mesmo da agência reguladora, da sociedade civil. Isso existe, está em lei, né? Tem muito claro qual que é esse papel. Que a gente tente pressionar para que não venha jabutis, como aconteceu já em outros marcos legais, né? Que não venha o jabutis, porque isso é um atraso, né? Então, e que se planeje algo que de fato
vá funcionar como política de Estado e que deixe uma margem de manobra para uma corrente política que entrar, fazer alguma coisa diferente, sem problema, é natural, é democracia, né? Mas que a política de Estado permaneça, política de nação permaneça, né? Acima das ideologias, acima das paixões, né? E principalmente com ações reais, não utópicas, né? Porque assim como outros temas, a transição energética também suscita paixões, ideologias e radicalizações, né? Tem que ser algo real, palpável, que de fato aconteça, para a gente poder mitigar, né, e poder ampliar a nossa sobrevida no planeta. Então era essa a posição. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Marlene, Danilo, a Tadeu, a organização que já me avisou. Gostaria de continuar a conversa com vocês até 11h30 da noite, mas infelizmente, muito obrigado pela presença de vocês. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa. Brasil. Meu Brasil brasileiro
Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar um ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado.
Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. Trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.